Olá pessoal, aqui é o professor Gerson Leite Bezerra. Aqui estamos em mais um encontro, né? Hoje abordaremos a demonstração de fluxo de caixa, né? Essa demonstração que é tão comentada, né? Principalmente a partir da obrigatoriedade de 2007 na Lei 11.638, né? Que passou a vigorar no ano seguinte. Então, hoje, no meio acadêmico, na, nas empresas que necessitam e fazem uso desse demonstrativo, né, tem assim dado bastante relevância assim na questão de gestão, né, dos recursos das empresas. Então auxilia bastante na tomada de decisão. Então o que vem a ser a demonstração do fluxo de caixa? A demonstração do fluxo de caixa indica quais foram as saídas e as entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a demonstração de resultado de exercício, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial. Dentro desse texto aí você já vê, já percebe do grau de importância que ela faz e traz para as empresas, né? Continuando aqui, a DFC ela passou a ser de apresentação obrigatória para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Essa obrigatoriedade vigora desde 1 de 1 de 2008, por força da Lei 11.638, 2007, conforme havia mencionado anteriormente. E desta forma, torna-se mais um importante relatório para a tomada de decisões gerenciais. Diante disso, desse quadro, nós iremos aqui abordar um exemplo de modelo comercial, né, para ilustrar melhor aí o nosso e dar uma vazão maior do nosso entendimento. Neste exemplo, a projeção foi fornecida em trimestre. Tem-se a tabela 1, que mostra o volume de venda da companhia Alfa, o preço unitário e a receita total, e aí tomaremos como base o período X1, né? Então nós temos aqui o exemplo que iremos abordar nesse momento. Então a gente está falando aqui no texto como projeção, porque iremos em outra instância trabalhar, né, a sequência desse exemplo. Então olha só, na tabela 1 temos aqui a projeção das receitas em reais, onde temos quantidade de produto, preço unitário, receita. Nós temos aqui a quantidade do produto A, 2.300, preço unitário, R$ 15, total da receita desse produto, 34.500. Produto B, 2.700 unidades, preço unitário de venda, R$ 20, total 54.000. Total da receita, 88.500. Veja só, para o exemplo, 50% das vendas serão à vista e o restante no próximo período. Lembre-se que essa projeção é utilizada na elaboração da demonstração do fluxo de caixa, o qual deve observar a periodização necessária. A empresa contrai um empréstimo de R$ 5.000 para pagar em 5 parcelas. Faz aquisição à vista de um imobilizado no valor de R$ 3.000 no mesmo período. Então nós temos aqui duas situações diferentes aí da questão operacional, né? Que é aquela recorrente da operação do dia a dia da empresa. Um empréstimo a pagar e também uma aquisição, né? Liberação do capital aqui para aquisição desse imobilizado. Então, segue aqui, tabela 2, composição de vendas. À vista, 50%, R$ 44.250. A prazo, 50%, a receber no próximo período, R$ 44.250. Total, R$ 88.500. A tabela 3 vai nos mostrar aqui o imposto que incide sobre as vendas. Tabela 3 temos aqui, ICMS 18%.
sobre as vendas, sobre a receita, R$ 15.930. A partir da projeção das receitas, pode-se partir para a projeção da compra e da revenda, ou seja, da movimentação do estoque. Então aí nesse ponto nós iremos abordar agora como se comporta, né, estoque final, compra e o estoque inicial. Como segue aqui a tabela 4, estoque e compra em reais. Nós temos aqui produtos, né, e nós temos aqui justamente a parte do estoque inicial, estoque final e compra. Para o produto A, estoque inicial 15.000, para o produto B 18.000, 33.000 a soma de A mais B, estoque final 4.000, B 6.000, total 10.000 A mais B. Compra 5.000 para A, 7.000 para B, total 12.000. Essa é a nossa tabela da movimentação de estoque. Bem, agora nós vamos ver aqui a questão dos gastos gerais, simplificados no exercício. Em geral, existe detalhamento acurado, exigem detalhamento acurado, pois existem em toda a organização o controle é dificultado, visto que afeta todos os operadores. Então, como o texto diz aqui, ó, exige aqui um detalhamento maior e bem diligente, bem esmiuçado com relação à apuração desses gastos. E ele está em toda a organização. E o controle desses gastos, muitas vezes, tem um certo grau de dificuldade para você identificá-lo, né? E colocar ele num monte, não é? Num determinado contexto, né? Para que você traga para a DFC. Então tem que haver aí realmente uma diligência maior para a apuração desses gastos. E eles afetam todos o âmbito da empresa, né? Então, conforme iremos ver na tabela, aí nós temos a tabela 5, orçamento de gastos gerais. Nós temos aqui os elementos e os valores. Primeiro, aluguel, R$ 1.000, energia, 300, telefone, 300, salário, 5.000, ICMS, R$ 15.930, comissões, R$ 2.000, embalagem, R$ 700, publicidade, R$ 700. O total dessa soma aqui, desses gastos, totalizou aqui R$ 25.930. De posse disso, sabe-se ainda que a empresa projeta um crescimento trimestral de 5%. Com base nas estimativas, pode-se montar o demonstrativo de fluxo de caixa prospectivo, ou seja, o que vai ocorrer no período vindouro. Esse instrumento de gestão deve ser elaborado segundo os períodos necessários para a tomada de decisão. Em geral, é elaborado para o dia, durante uma quinzena, para a semana, para o mês e assim subsequentemente. O nosso exemplo é o que se segue. Então você percebe aí que o grau de importância de ter isso aí em mãos, né, e atualizado para facilitar, né, a gestão da empresa e também auxiliar no momento crucial que é a tomada de decisão. Então, de posse dessas informações, nós vamos aqui montar a nossa DFC. Então, na próxima tela, você percebe aqui, ó, o saldo inicial das disponibilidades de R$ 1.000, isso advindo do período anterior. Estamos trabalhando aqui em X1, hipoteticamente, X0 findou com um valor de caixa de R$ 1.000. Então aqui nós temos aqui a DFC aqui nas suas subdivisões. Nós temos aí o fluxo de caixa das operações. Nós vamos ver depois os fluxos de financiamento e os fluxos de investimentos. Então aqui primeiro nós vamos aqui recebimento de vendas, R$ 44.250. Esse aqui 50% de 88.500 que iremos receber nesse período. Pagamento de compras, nós temos aí R$ 12.000. Pagamento de gastos operacionais, R$ 25.930.
Pagamento de dividendos, R$ 5.000. Caixa gerado pelas operações, R$ 1.320. Então esse é o resultado final dos fluxos das operações. Passando aqui para o fluxo dos financiamentos. Nós temos aqui, primeira linha aqui, empréstimo bancário. A empresa, ela fez junto à instituição financeira um empréstimo de R$ 5.000. Não existe amortização de financiamento, então aqui nós temos aqui zero de amortização. Caixa gerado pelos financiamentos, R$ 5.000. Depois a gente vai para os fluxos dos investimentos. Então nós temos aqui aquisição de novos investimentos. A gente vê aqui, percebe negativo, quando a gente faz uma aquisição à vista, nós temos aí uma saída de dinheiro de caixa. Então nós temos aqui no valor de R$ 3.000, conforme o texto acima. Caixa gerado dos investimentos, R$ 3.000 negativo, saída de caixa, né? Aqui nós poderíamos ter mais uma linha aqui positiva, no caso se a empresa tivesse se desfazendo de algum bem, né? Algum imobilizado tivesse sido vendido e ela à vista tivesse recebido esse valor. Então nós teríamos aqui mais uma linha, mas como uma entrada de caixa, que não é nosso caso no momento. Então aqui abaixo nós vemos aqui a variação total das disponibilidades, num total de R$ 3.320. Isso aqui é fruto do que? Dos fluxos das operações. Nós temos aqui o caixa gerado das operações, 1.320. Fluxos dos financiamentos, nós temos aí uma entrada de R$ 5.000, que é o caixa gerado pelos financiamentos, totalizando aí R$ 6.320. E aqui os fluxos dos investimentos, que tem uma saída de R$ 3.000. Então, fazendo aí essa subtração, nós vamos ter aqui um resultado de variação de R$ 3.320. Que por fim, apresenta-se aqui o saldo final das disponibilidades, ou seja, o que a empresa tem de caixa, totalizando aqui 4.320. Esse valor é justamente a soma da variação total das disponibilidades, mais o inicial de disponibilidade, inicial de disponibilidade no período de R$ 1.000. Então nós temos aqui o final aí, 4.320, fazendo assim um encerramento aqui da nossa DFC. Então aí a gente completa isso aqui, né? Lembrando que no próximo vídeo nós estaremos aí dando sequência com esses mesmos valores, né? Fazendo a nossa projeção aí. É só acompanhar, né, no canal, né? Eu agradeço, sucesso a todos, muito obrigado. É só acompanhar aí, visitar o nosso site que está aí na descrição e também aqui no canal. Muito obrigado.